Olá, sejam todos muito bem-vindos ao overview do Insight RMM. Primeiramente, muito prazer, meu nome é Caio Gutierre e eu sou engenheiro de vendas aqui da AD. Falando sobre a nossa agenda, primeiramente vou fazer uma breve introdução ao Insight RMM, falando um pouco sobre a sua instalação e também sobre as configurações de segurança e usuários. Na sequência, falaremos sobre o monitoramento, sobre as verificações, os alertas e também os relatórios. Depois vem o inventário de ativos, os recursos nativos que englobam a solução, ou seja, acesso remoto, gerenciamento de patches, automação via scripts e monitoramento de dispositivos de rede, e os recursos de segurança que podem ser adquiridos à parte, antivírus, filtro de rede e também o EDR. E lá no final vou falar um pouco sobre o guia do usuário, que é o manual da ferramenta, e também sobre o nosso suporte da AD. O Insight RMM é o nosso software de gerenciamento e monitoramento de dispositivos. Nós atendemos o modelo SaaS, que é o software como serviço, e o foco da nossa solução é o monitoramento de dispositivos. E tudo isso é baseado em um agente, ou seja, para eu monitorar um servidor ou uma estação de trabalho, eu preciso ter um agente, uma aplicação instalada no dispositivo. Esta aplicação possui uma instalação automática e silenciosa, onde o usuário não tem contato com nenhuma tela de instalação. Basta dar 2 cliques sobre o agente e depois acompanhar a instalação pelo painel. É possível instalar esse agente de forma individual, como também de forma massiva, através de uma GPO, caso você possua um AD. O agente é compatível com os principais sistemas operacionais, Windows, Linux e macOS, e também conseguimos administrar dispositivos iOS e Raspberry. Por esta representação, vejam que também é possível monitorar dispositivos de rede, como impressoras, firewalls, roteadores e etc. Mais para frente eu explico melhor como fazer esse tipo de monitoramento. Para acessar o painel do Insight RMM, você não precisa ter nada instalado em sua máquina. Você vai fazer o acesso através do teu navegador de internet, usando o teu usuário pré-cadastrado e uma senha. Isso possibilita que você possa ter o controle dos dispositivos do teu cliente de qualquer lugar, até mesmo através do celular. E para ampliar a sua segurança, nós temos o 2FA no login, que é o múltiplo fator de autenticação. Ou seja, após inserir o teu e-mail de usuário e senha, será solicitado o código 2FA, que são aqueles 6 dígitos do aplicativo de autenticação do seu celular, garantindo que somente você consiga fazer este acesso ao painel usando o teu usuário. Nós também temos a opção de restringir o acesso ao Insight por IP. Ou seja, se você utiliza um IP fixo ou atua com um range de IPs na tua organização e quer que somente quem esteja dentro desse IP consiga acessar o Insight, você pode habilitar esta opção. E assim, caso algum técnico tente acessar o painel por outro IP, você será notificado por um e-mail perguntando se você permite o acesso deste usuário por este IP. Também temos como opcional o tempo limite de sessão, onde uma vez configurado, se o teu usuário ficar ocioso no painel este tempo configurado, você será automaticamente deslogado. Isso evita que qualquer outra pessoa que tenha acesso ao seu computador consiga interagir com os dispositivos do teu painel. Com relação aos usuários, você pode cadastrar quantos usuários quiser, sem limite de quantidade e sem custo adicional por usuário cadastrado. E cada usuário pode ter a tua própria regra de permissão dentro do Insight. Você pode ter um usuário administrador, que acessa tudo, pode ter um usuário também somente leitura, que só visualiza, mas não altera nada, e também pode ter um usuário do tipo cliente, onde ele vai ver somente os dispositivos da própria organização. E aí cabe a você decidir quais ações e interações ele poderá fazer dentro do teu painel. E por último, nós temos o relatório de auditoria do usuário, onde fica registrado tudo o que os usuários fizeram dentro do teu painel. Se um usuário logou, deslogou, cadastrou ou excluiu um dispositivo, fez alguma alteração nas configurações, você vai conseguir identificar através desse relatório. Agora vamos falar do monitoramento, que é o core do Insight RMM, que é uma forma de você monitorar os dispositivos e ser proativo, a fim de identificar problemas ou possíveis problemas antes que eles possam causar algum impacto no teu ambiente. O nosso painel é multi-tenant, ou seja, você pode cadastrar quantos clientes ou filiais quiser, sem limitação de quantidade e também sem custo adicional.
E dentro de cada cliente ou filial, você pode ter uma subdivisão, que nós chamamos de site. Esta subdivisão pode ser um departamento, um setor, um parque ou até mesmo uma filial, etc. Para o monitoramento, nós temos as verificações 24/7, que são verificações que atuam por uma frequência, ou seja, de tempos em tempos, o agente que está instalado na máquina faz a análise e reporta o resultado para você no painel. Dentre as opções de escolha, nós temos checagem de espaço livre em disco, monitoramento do log de eventos do Windows, monitoramento de desempenho, ou seja, consigo monitorar o processador, memória e disco, monitoramento de serviço do Windows, para o caso de eu ter uma aplicação no dispositivo e eu preciso garantir que essa aplicação esteja ativa, então eu posso monitorar o serviço dessa aplicação, e dentre outras opções. Também temos as verificações DSC, que são verificações diárias, que são executadas apenas uma vez ao dia. E aqui temos algumas opções de escolha diferentes, como por exemplo, verificação de atualização de antivírus, onde temos compatibilidade com as principais soluções do mercado, verificação de backup, onde também temos compatibilidade com as principais soluções, dentre outros. Todas as verificações possuem a sua própria parametrização, onde uma vez que o limite configurado na verificação seja atingido pelo resultado encontrado, um alerta será gerado. E esse alerta você pode identificá-lo de forma visual pelo painel, como também pode recebê-lo através de e-mail ou SMS, ambos sem custo adicional. E também através de uma integração PSA, ou seja, caso você tenha uma solução de tickets, você pode ter um ticket aberto na sua solução quando esse alerta for gerado. Também temos outros painéis de visualização dentro do Insight que podem te auxiliar. Nós temos o painel de visão geral, onde você encontra as informações do painel em forma de gráficos, com fácil visualização. Também temos o painel de problemas ativos, onde você consegue analisar somente os alertas dos dispositivos, separado por clientes ou sites. E por último, temos o menu de relatórios, onde temos diversos relatórios voltados para o monitoramento e também para os recursos, onde falarei mais tarde. Dentre os relatórios, quero destacar o relatório de histórico de falhas, onde você consegue visualizar quantas falhas existem no dispositivo ou quanto tempo elas estão ocorrendo nesse dispositivo. E também o relatório executivo resumido, que é um relatório onde você consegue identificar e demonstrar todo o trabalho que você está fazendo dentro daquela infraestrutura, com uma pontuação final sobre as ações. Este relatório, inclusive, pode ser utilizado tanto internamente, como também apresentado ao teu cliente, valorizando e enriquecendo o seu trabalho. O próximo assunto é o inventário, onde temos o inventário completo dos dispositivos, seja hardware ou software, com rápida visualização sobre as informações. Uma vez que você instalou o agente do Insight RMM no dispositivo, você já tem um inventário completo daquele dispositivo disponível no teu painel, não tendo necessidade nenhuma de ativar ou instalar o recurso. Você também consegue criar filtros de visualização personalizados, trazendo somente as informações que você quer em tela, além da possibilidade de exportar essas informações para o Excel e lá poder manejar os dados ou até mesmo imprimir os resultados. Também é possível criar campos customizados, que aparecerão nos relatórios de hardware para casos onde você tenha alguma particularidade no dispositivo e precise dessa informação no relatório. É possível emitir um relatório de todos os softwares instalados por cliente com a contagem dessas instalações. E também temos um relatório de modificação, que mostra tudo o que foi adicionado, alterado ou removido no dispositivo dentro de um período selecionado, seja hardware ou seja software. Agora vamos falar sobre os recursos do Insight RMM, que são nativos da solução. Todos os recursos podem ser ativados pelo próprio painel, e o painel se encarrega de enviar o comando de instalação para o agente do dispositivo, fazendo a instalação do mesmo de forma automática e silenciosa. Novamente, reforço que o usuário não tem acesso a nenhuma tela de instalação, nem fica sabendo que está sendo instalado algo no dispositivo, e você pode acompanhar essa instalação pelo próprio painel. O primeiro recurso que vamos falar é o acesso remoto. Nosso acesso remoto ele se chama Take Control e ele foi desenvolvido 100% pela Enable, portanto não utilizamos nenhuma solução ou recurso de terceiros.
A comunicação utilizada é criptografada e segura, inclusive os protocolos estão em tela. O Take Control possui o acesso não assistido ou não supervisionado, que nós chamamos de segundo plano remoto. Por ele, o técnico consegue acessar o dispositivo sem precisar interromper o usuário do outro lado, podendo realizar ações nos dispositivos como acessar o CMD com privilégios de administrador, podendo alterar para PowerShell, transferir arquivos tanto da minha máquina para dele como da dele para minha, acessar as informações do sistema, como aplicações, logs de eventos e serviços, podendo até mesmo parar ou reiniciar um serviço. E também consegue fazer alterações no registro do Windows. O Take Control também permite realizar uma chamada de áudio e vídeo com o usuário, permite transferir arquivos, gravar a sessão remota, onde essa gravação fica salva no próprio dispositivo do técnico. Também temos uma opção de chat, onde o técnico pode conversar com o usuário sem precisar fazer um acesso remoto no dispositivo. E por último, é possível criar políticas de configuração customizadas, onde você pode ter uma política diferente para cada dispositivo, departamento ou cliente. E também um relatório de registro com todos os acessos realizados, onde você consegue saber quem fez o acesso, que horas começou, que horas terminou e quanto tempo durou. O próximo assunto é o gerenciamento de patches. Neste caso, também foi 100% desenvolvido pela Enable, onde utiliza o próprio mecanismo. E o bacana é que com isso ele não depende do Windows Update para fazer a gestão de patches. E também é possível fazer patches de softwares de terceiros como Adobe, Java, Zoom, Chrome e etc. Nosso gerenciamento de patches permite aplicar os patches automaticamente, onde na política de configuração você pode definir quais dias serão feitas as buscas por novos patches. Depois você pode definir quais tipos de patches serão aprovados ou ignorados para instalação de forma automática, baseado na classificação dos mesmos. E por último, você pode definir em qual dia será feita a instalação dos patches aprovados, podendo optar por não permitir o reinício da máquina se for necessário e até mesmo reprocessar a instalação do patch em caso de falha. Além disso, nós temos também o fluxo de aprovação de patches, onde você consegue visualizar por uma única tela todos os patches de todos os teus dispositivos do painel, não importa qual organização ou site, nem mesmo onde esses dispositivos se encontram. E através dessa tela você pode filtrar por status de patch, faltante, pendente, instalando, instalados, etc. E pode também fazer a instalação massiva deles, tudo pela mesma tela. Então, com poucos cliques, você consegue instalar o patch em diversos dispositivos, não importa a qual rede eles pertençam, e tudo isso sem precisar ter contato nenhum com os dispositivos. E por último, também temos o relatório dos patches, onde você consegue visualizar o status dos patches por cada dispositivo, além de um relatório de falhas, também muito importante para a sua análise. Próximo assunto é sobre automação via scripts, ou seja, se você utiliza scripts de automação no seu ambiente ou quer passar a utilizar esses scripts, saiba que você vai poder importá-los no Insight RMM e administrá-los por lá. E para facilitar a criação e manutenção dos scripts, dentro do Insight RMM você vai encontrar uma ferramenta chamada Automation Manager, que é uma ferramenta gratuita para desenvolver scripts, baseada em objetos. Com ela você consegue criar scripts complexos com poucos cliques, mesmo com pouco conhecimento em linguagem de programação. E uma vez que você já tem o seu script criado, você pode importá-lo no Insight RMM, que possui suporte a diversas extensões de scripts, como por exemplo .bat, PS1, PHP, Python, etc. Após importar o script, você pode atribuir uma tarefa automatizada em um dispositivo, vinculando esse script e definindo um agendamento de quando esse script será acionado. Você pode escolher que ele seja acionado uma vez ao dia, uma vez ao mês, manualmente e até mesmo quando uma verificação de monitoramento falhar, fazendo com que o Insight consiga atuar de forma proativa caso seja possível. E para auxiliá-los, a Enable possui um repositório com mais de 800 scripts disponíveis para todos os nossos parceiros. Na verdade, se trata de uma comunidade de scripts chamada Cookbooks, onde todos os parceiros do mundo todo disponibilizam seus scripts para uso. Você pode acessar essa comunidade, baixar o script e testar no teu ambiente. Pode customizar esse script e também pode dar um feedback para o parceiro criador desse script.
E caso você tenha scripts próprios, você também poderá compartilhá-los com os parceiros através da comunidade, mantendo-a sempre ativa e útil. Bom, como comentei lá no começo, é possível monitorar dispositivos que estão na nossa rede, mesmo que não possuam um sistema operacional compatível com o agente. Então você consegue monitorar impressoras, switches, firewalls e roteadores através desse recurso. Para isso, basta que você tenha pelo menos um dispositivo ativo na rede com o agente do Insight instalado e com o recurso de descoberta de rede ligado. Esse agente se encarregará de varrer toda a sua rede em busca de dispositivos que possuam IP e vai te trazer uma lista dos dispositivos encontrados. Esta lista, inclusive, permite ser exportada para CSV, caso precise. Uma vez que os dispositivos foram identificados, caso o dispositivo permita ser monitorado, ou seja, caso ele possua comunicação com o protocolo SNMP, você conseguirá obter informações dele no painel através desse protocolo SNMP. Por exemplo, em uma impressora, você poderá saber o nível de cartucho, o nível de papel, ou em um firewall, por exemplo, você poderá saber as informações ou dados que estão passando por determinada porta. Você também consegue criar uma política de alertas e poderá ser alertado por e-mail ou SMS. Apenas ressalvo aqui que o dispositivo monitorado precisa ter comunicação com o protocolo SNMP. Caso contrário, não será possível monitorá-lo ou não será possível obter informações detalhadas sobre o mesmo. E agora chegamos nos recursos adicionais, que podem ser adquiridos à parte. E para cada um deles, eu vou citar em qual momento ele se torna interessante em obtê-lo, caso você tenha a sua própria solução e queira saber onde se torna vantajoso obter a nossa. A primeira solução é o antivírus, onde a nossa solução foi desenvolvida pela Enable também, porém neste caso utilizamos o mecanismo da Bitdefender. Reparem que utilizamos somente o mecanismo de ameaças, não utilizamos nenhuma versão das soluções da Bitdefender. O nosso antivírus é baseado em assinatura, semelhante à maioria dos antivírus conhecidos no mercado. Porém, nós possuímos a opção de análise comportamental, ou seja, uma análise heurística. Uma vez ativada, o antivírus passará a observar também o comportamento do dispositivo. Caso ele identifique algum comportamento suspeito, ele vai aplicar uma determinada ação que você pode configurar na sua política. Também temos como habilitar a criptografia de disco, fazendo vínculo com o BitLocker do Windows, criptografando todos os dados do dispositivo e mantendo todas as chaves de recuperação disponíveis num único relatório. Dessa forma, caso você utilize este recurso, poderá manuseá-lo também pelo Insight, sem a necessidade de se preocupar com as chaves de recuperação. E o antivírus também conta com uma política de configuração própria, onde você pode configurar as atualizações de ameaça, o comportamento do que fazer quando identificar uma ameaça, os dias e os lugares que serão realizados os scans rápidos e scans profundos, além da opção de ativar o recurso da análise comportamental e também a criptografia de disco. E aqui o diferencial da nossa solução. Caso você opte por utilizar um antivírus próprio, você poderá monitorar as atualizações desse seu próprio antivírus, as atualizações de ameaça, se ele está ativo e também será notificado se uma ameaça for detectada, tudo isso dentro do Insight RMM. Porém, toda ação que você precisar fazer para mitigar esta ameaça deverá ser feita no painel do seu próprio antivírus ou diretamente no dispositivo. No nosso caso, ativando o recurso do antivírus, você terá acesso à aba Antivírus, onde você consegue ver as ameaças detectadas, o status dos scans e também acesso à quarentena, podendo tomar ações e correções diretamente pelo painel do Insight, sem precisar ter acesso ao dispositivo, além de ter acesso aos relatórios específicos do antivírus, como relatório de ameaças, relatório de quarentena, entre outros. Outro recurso que oferecemos como adicional e opcional é o Web Protection, que é o nosso filtro de rede. Aqui também foi desenvolvido pela Enable, mas utilizamos o mecanismo da WebRoot, que é uma das maiores empresas de segurança do mundo. A WebRoot classifica os sites da internet com uma reputação e uma categoria, e nós usamos essas informações para definir o bloqueio. Portanto, temos dupla camada de proteção, por reputação, por categoria ou pelos dois. Temos a opção de definir uma whitelist e uma blacklist, onde os sites listados poderão ou não poderão ser acessados, independente da configuração de bloqueio.
Dentro das políticas de configuração, você pode definir a tua página de bloqueio, que será mostrada quando o usuário tentar acessar um site bloqueado. Esta página pode ser customizada, onde você pode incluir uma mensagem, o motivo do bloqueio, um número de telefone, um link, etc. E pode definir o agendamento de quando a política de bloqueio entrará em vigor, e fora do horário agendado, os sites estarão liberados para acesso. Mas você pode ficar tranquilo que o Web Protection possui uma blacklist interna, onde mesmo que você não tenha criado ou ativado nenhuma política, se o usuário tentar acessar algum site que possa trazer algum arquivo malicioso para o dispositivo, o site será bloqueado automaticamente. E aqui vai o diferencial da nossa solução, se compararmos com um firewall. O firewall consegue administrar os dispositivos que estão dentro da mesma rede. Caso o dispositivo saia dessa rede, o firewall não vai conseguir aplicar os bloqueios. Nosso filtro de rede vai direto no dispositivo, então não importa onde esteja o dispositivo, o bloqueio vai sempre ocorrer. É bastante efetivo para organizações que possuem vários dispositivos corporativos em home office, por exemplo, ou possuem dispositivos móveis como notebooks. E você também terá acesso à aba Web, onde você consegue analisar todos os sites que foram acessados dentro de um período de 30 dias, além de relatórios completos de rede, onde tem um resumo de toda a atividade, segurança, filtragem, largura de banda utilizada, os 10 dispositivos mais ativos na internet, as 10 categorias de sites mais acessadas, os 10 sites mais acessados e outras opções. E por último temos o EDR, que é o Endpoint Detection and Response. Para quem não sabe o que é o EDR, falando abertamente, é como se ele fosse uma evolução do antivírus, tudo isso entre aspas. As ameaças evoluem, as soluções anti-ameaças também, e o EDR é a resposta para isso. Eu digo entre aspas porque tanto o EDR quanto o antivírus são soluções com o mesmo propósito, mas uma pode ser mais eficaz do que a outra em certos momentos. E uma não é melhor do que a outra, então cabe a você decidir qual delas atende melhor às suas necessidades. Lembrando que se eu tenho um antivírus instalado na máquina, eu não posso ter o EDR instalado também, e vice-versa. Tendo as duas soluções no mesmo dispositivo, pode ser que uma anule a outra, então eu tenho que optar por uma das duas apenas. O nosso EDR ele não foi desenvolvido pela N-able. Nós utilizamos a solução da SentinelOne, que é uma das maiores empresas de segurança contra ameaças do mundo. Inclusive, a solução é integrada ao Insight RMM, onde você terá um painel adicional para fazer a gestão dos dispositivos. O EDR conta com 8 motores de inteligência artificial, que ficam analisando o comportamento do seu dispositivo. Eu costumo dizer que é como se você tivesse 8 antivírus instalados na sua máquina, cada um olhando para um canto do dispositivo, e quando um deles encontrar algum comportamento suspeito, ele vai aplicar uma determinada ação que você vai configurar. Por possuir inteligência artificial, o EDR vai aprender a tratativa e todo comportamento semelhante encontrado, ele vai aplicar a mesma ação de correção, fazendo com que você configure-o poucas vezes e ele passe a atuar sozinho de forma proativa. O EDR também possui proteção ativa, ou seja, em tempo real, offline e até mesmo fileless. Possui resposta automática às ameaças e aqui um exemplo clássico. Peguei um ransomware. Se eu já tenho o EDR instalado, eu consigo isolar o dispositivo da rede já no primeiro contato com a ameaça, fazendo com que a máquina não tenha contato com nenhum outro dispositivo da rede interna, externa ou até mesmo web. E também consigo aplicar um rollback, ou seja, voltar a máquina a um estado anterior antes de pegar o ransomware e recuperar os meus dados. O interessante é que mesmo o dispositivo sem contato com a internet, ele ainda manterá contato com o teu painel do EDR, descartando a necessidade de alguém estar na frente do dispositivo para aplicar as correções. Basta que você trate a ameaça pelo seu painel normalmente, e uma vez concluído, você poderá colocar esse dispositivo para se comunicar com a rede novamente. No EDR, durante a tratativa de ameaça, você tem acesso a mais informações sobre o dispositivo, sobre as ameaças em si, tem acesso a vários links da internet com mais informações sobre esse tipo de ameaça para você analisar e aplicar a ação correta. E também tem acesso ao menu de linha do tempo, onde você consegue saber tudo o que aconteceu no seu dispositivo desde o primeiro contato com a ameaça, se ela apagou ou alterou algum registro ou arquivo, etc.
E para concluir a apresentação, algumas informações adicionais. Como disse lá no começo, é possível instalar o agente do Insight através da GPO, usando o nosso instalador para a política de grupo. Temos como habilitar a proteção para a remoção do agente no dispositivo. Uma vez ativado, se o usuário tentar remover o agente do dispositivo, vai solicitar uma senha, onde somente quem tem acesso ao painel do Insight saberá qual é a senha. E esta senha possui mais de 100 caracteres e muda a cada nova tentativa. Possuímos também integração com o MSP Manager, que é a nossa solução de tickets e chamados, e também integração com o Take Control Plus, que é a nossa solução de acesso remoto independente. Então eu mostrei o Take Control, que é embutido no Insight RMM, mas também temos uma outra solução de forma independente, mais completa e com mais relatórios para uso. Conseguimos também administrar dispositivos Apple e enviar certos comandos para eles. Android, nós não temos compatibilidade. É possível acessar dispositivos remotamente pelo celular. Temos um aplicativo do Insight RMM disponível tanto para iOS como também para Android, onde o técnico consegue suportar os usuários através do celular e até mesmo realizar acessos remotos. Temos outros 2 recursos disponíveis no Insight RMM que também podem ser adquiridos à parte. O primeiro é o Risk Intelligence, que faz uma análise de vulnerabilidade em um dispositivo, te entregando um relatório com todos os pontos vulneráveis. E o outro é o NetPatch, que é um tracer router entre 2 pontos. Para entender melhor esse último recurso, em um cenário onde o usuário está na casa dele tentando acessar um servidor da empresa através de uma VPN, você conseguirá analisar a comunicação da casa do usuário até o servidor e identificar onde ocorre o problema de comunicação. Também temos o ícone de bandeja, que você pode habilitá-lo e deixá-lo ao lado do relógio do Windows. Nele você pode colocar a sua logomarca como ícone, pode customizar as ações, como por exemplo, incluir um link para acessar o seu site ou para abrir um chamado para você, um link para te enviar um e-mail, um número de telefone ou o nome da máquina, por exemplo. E por último temos o manual da ferramenta, disponível no botão de ponto de interrogação que fica localizado ao lado superior direito da tela, onde você vai encontrar ali todas as informações da solução. É um manual em inglês, mas ele é de fácil entendimento e também aceita a tradução do idioma pelo navegador. E também temos o nosso canal de suporte da AD, suporte.ad.com.br, onde você vai encontrar artigos com procedimentos ou respostas para as principais dúvidas encontradas na solução. Também é possível entrar em contato com a nossa equipe de suporte técnica e comercial, caso seja necessário. E é isso! Caso você ainda não tenha feito um trial da ferramenta, faça o teste. Você tem 30 dias gratuitos para testar a solução, habilitar os recursos, verificar se a solução atende às suas necessidades como um todo e, havendo dúvidas, estaremos à disposição para te auxiliar. Obrigado pela atenção até aqui, um abraço e até mais.